estou aqui hoje na Clínica Scali com o pediatra Dr. Paulo Scali para falarmos sobre o tema a dor de crescimento. Tudo bem, Dr. Paulo? Bem, é um prazer. Dr. Paulo, como você explica a dor de crescimento? A dor de crescimento, ela é um acontecimento que tem na criança, principalmente entre 2, 4, às vezes vai até 6 anos, no período final de tarde ou à noite, onde a criança está bem, tranquila e de uma forma rápida ela inicia com um processo de dor nos membros inferiores, na perna, normalmente do joelho para baixo, e é uma dor aguda, ela vem de uma forma forte, a criança não tinha nada, então por isso que assusta muito. Assusta tanto a criança como os familiares. É uma dor real, realmente ela sente essa dor. Doutor Paulo, a criança geralmente ela é muito ativa, ela brinca muito, pula muito. Como que os pais vão conseguir identificar se essa criança está com a dor de crescimento? A dor de crescimento, ela é feita, assim, esse diagnóstico é feito por uma exclusão, né? Você disse, não tem história de trauma, durante o dia não teve uma batida, não teve, assim, nenhuma coisa que chame a atenção de um esforço muscular muito importante que gerasse um trauma, um hematoma, alguma coisa escura ali no local. Então, o diagnóstico ele é feito quando se afasta, que não tem fratura, que não tem nenhum processo infeccioso, inflamatório, que não está vermelho, não está quente, não tem mudança de temperatura, nada no local. Então, nenhuma causa evidente, a gente parte para esse tipo de dor, uma dor de crescimento. Ela é também, a característica dela, que ela é migratória, ela dói uma perninha, depois dói a outra. Quer dizer, quando a criança reclama, ela não é sempre no mesmo lugar, ela não é. E quais são as causas desse problema? O que se pensa, assim, é que pode ter um componente de estresse, quer dizer, a criança pulou o dia todo, fez um esforço físico muito importante, e os tendões, os músculos dela estão em formação, assim como o osso, são estruturas jovens, estrutura que está em fase de crescimento, então eles estão debilitados, vamos dizer. Então você tem microtraumas e que pode dar pontos de dor bem localizado, que é essa dor aguda que começa repentinamente, e que às vezes um simples massagear, acalmar a criança, ficar tranquilo, já pode parar. Ou às vezes nós chegamos mesmo até a medicar, a dar um analgésico. O Estação Saúde vai para um breve intervalo e voltamos já. O Estação Saúde volta agora com o tema dor de crescimento. Doutor Paulo, eu gostaria de saber então como é feito o tratamento. O tratamento ele vai na abordagem da parte emocional. Essa criança também ela pode, esse choro intenso, meio desesperador, ele vem também às vezes num estado de estresse emocional que essa criança está. Ela manifesta qualquer tipo de dor de uma forma mais intensa. E ele é feito simplesmente com um anti-inflamatório, um analgésico simples. Pode ser qualquer um que você medica. Local também você pode fazer uma massagem ou colocar uma compressa quente, morninha. Tudo isso conforta a criança. Às vezes o fato de você ficar perto da criança e até ela, fazer uma massagem e tal, isso já alivia muito a dor. E ela é inconstante, não quer dizer que a criança vai ter todo dia. Ela pode ter hoje, às vezes ela passa uma semana, alguns dias, volta a ter de novo. Então, a característica da dor de crescimento, ela vem de que forma? Ela é migratória, ela vai numa perninha, vai na outra, muda de lugar, intensidade, os dias também não tem uma constância, né? E por isso que nós chamamos
essa dor de crescimento fazendo parte de 2, 4, 6 anos, que é a fase intensa de crescimento, onde aparecem esses quadros de dor, e pela própria modificação das estruturas que estão se desenvolvendo e que está tudo relacionado ao período de crescimento. Então a gente acaba falando dor de crescimento. É um diagnóstico meio de exclusão. Você tem que afastar realmente que não tem uma fratura, que não tem nenhum processo inflamatório ou infeccioso. A dor de crescimento, ela é assim, depois que nós procuramos todos os outros motivos, aí que nós vamos, talvez seja essa dor pelo período de crescimento da criança. Então, quanto à idade, dificilmente ocorre em uma criança de 8, 10 anos? Em medicina nós temos que ficar atento ao seguinte, 2, 4, 6 anos está dentro desse contexto. Passou disso, já não é comum. Então nós já temos que tomar cuidado, porque não é um diagnóstico comum de dor de crescimento acima de 6, 7 anos de idade. Né? Então isso aí já é uma fase que você tem que procurar outra coisa. Um processo reumático, uma dor reumática, uma dor por um trauma mesmo que a criança teve. É importante, o que eu digo ainda, a dor de crescimento é um diagnóstico meio subjetivo quando se procurou várias outras coisas e fica mais ou menos dentro do contexto da idade da criança, do período de crescimento intenso. Aí a gente acaba aceitando esse diagnóstico, mas sempre atento se não tem outra coisa. No caso da criança que reclama que as dores estão muito fortes, a mãe pode entrar com analgésico? Então, a medicação, a mãe sempre é orientada a dar o analgésico, porque isso aí acontece à noite. Quando a criança repousa, vai descansar, ela começa. Mas ela tem que ir até o médico, porque tem que fazer uma análise dessa dor, do local, se há necessidade de fazer um exame de imagem, se há necessidade de fazer exames de sangue, para afastar as outras causas. Doutor Paulo, essa dor, ela costuma ser mais frequente em meninas ou em meninos? É interessante, mas normalmente eles acham que o menino reclama um pouco mais. Mas não tem assim especificamente, vamos dizer, porque o menino é mais intenso, ou a menina é um pouco mais tranquila, mas o homem, constitucionalmente, o menino acorda mais apavorado à noite e tal, com dor. Por isso que a gente às vezes assim, foi jogar bola, caiu, machucou, ele não para, ele pulou muito. Mas eu volto a insistir assim, o diagnóstico de dor de crescimento é de exclusão, nós temos que afastar fratura, inflamação, as outras coisas. Então, o mais importante é a mãe realmente agendar uma consulta e dar valor para aquilo. O que está acontecendo. Nada, deixa. Às vezes isso é sinal de que a criança tem alguma alteração a nível de joelho, ou às vezes o pé pisa um pouco torto. Às vezes, então nós temos que fazer essa avaliação, né, da parte estrutural, joelho, inclinação. O Estação Saúde vai novamente para um intervalo e voltamos já. O Estação Saúde volta agora com o tema A Dor de Crescimento. Se você perdeu a primeira parte, é muito fácil. Acesse www.estaçãosaude.blog.br. Continuando aqui a nossa entrevista, Dr. Paulo, eu gostaria de saber, a criança que está passando por esse problema da dor de crescimento, se as atividades físicas prejudicam. O importante é o tratamento multidisciplinar, né? Então nós temos que ver a parte emocional da criança, nós temos que ver a parte estrutural, então o médico, o ortopedista vai estar envolvido, se organizar com uma psicóloga, o pediatra acompanha, vê os exames laboratoriais. Eu acho que todo o sistema multidisciplinar aí vai levar a melhora desse quadro e o acompanhamento, que eu acho que é o mais importante. Acompanhar.
né? Se essa dor está se espaçando, se ela está vindo com intensidade menor, se a criança não tem nenhum outro problema ortopédico que chame atenção, se afastou as causas de infecção, de inflamação e tudo. Então, e a criança em si tem que sempre preservar a qualidade de vida dela. Então ela costuma fazer natação, se ela costuma jogar bola 1 ou 2 vezes por semana, nós não podemos mutilar a criança disso. É importante ela manter a atividade normal, inclusive para a gente observar se está tendo um aumento ou não da restrição, que ela não está conseguindo mais jogar bola, ela não está conseguindo, significa que está tendo uma piora do quadro. Se a gente priva a criança, você perde o parâmetro. Tá. E essa dor, Dr. Paulo, tem cura? Ela tem cura, na verdade, porque ela é autolimitada, né? Ela que se cura. Nós só usamos sintomáticos ou fazemos um tratamento de suporte para que a criança passe por esse período. Nós achamos que é um momento que é variado também, né? Tem criança que demora pouco tempo, tem criança que se estende por um período maior. Existe uma preocupação, por isso que a gente sempre faz alguns exames, alguma coisa, porque outras patologias podem começar com uma dor. Olha, interessante. Em outras coisas. Então, essa atenção com os exames, acompanhar, ver a evolução da dor é muito importante. Se os pais, Dr. Paulo, tiveram esse problema na infância, é mais fácil que o seu filho tenha? É mais provável? Eu acho que existe uma similaridade, sim, porque tanto o pai também tem uma preocupação maior. Um pai que já passou por isso, se o filho reclama de uma dor ali, parece que já está sentindo aquela dor pelo filho. E então, às vezes, o outro que não passou, às vezes não dá bola, aquilo passa desapercebido. Então, eu acho que essa sensibilidade de quem já teve tem um diagnóstico mais efetivo. Quer dizer, você percebe que o teu filho está tendo aquilo. E você pode usar isso para ajudá-lo a passar por isso. Você sabe que foi um período que passou, que tomou um analgésico, fez uma massagem, aqueceu um pouquinho, fez todos aqueles exames, discutiu com o médico, tudo. Porque é um diagnóstico, o que eu tenho muito medo e gostaria de alertar, que a mãe não pode autodefinir dor de crescimento e não procurar o profissional. Isso é o maior perigo que eu acho. Dr. Paulo, quais são então os seus conselhos para os pais que têm as crianças que estão com a dor de crescimento? Eu definiria o seguinte: qualquer tipo de dor, ainda que sugira dor de crescimento, deve ser levado em conta, procurar o profissional, investigar, provar que não tem nada além da própria dor sintomática de crescimento que vai passar. Então, não deve ser menosprezado a queixa da criança. Então, doutor Paulo, muitas vezes essa criança pode assim passar essa temporada sofrendo e a mãe não levá-lo ao médico e ela terminar passando essa temporada aí muito difícil. Aí se entra que não foi feito o diagnóstico, não foi valorizado a queixa da criança. Porque, às vezes, pela própria falta de contato, de sensibilidade, a mãe encontra com a criança em alguns períodos do dia. Às vezes essa criança reclama para uma pessoa, a outra não fala para aquela. A criança fica de manhã com uma pessoa, à noite com a outra. Então, hoje em dia, nós temos esse problema também, que precisa ficar atento. Que é muito triste, né? Nós vamos chegando ao final, mas antes eu gostaria que o Dr. Paulo passasse, então, suas considerações finais. Dor de crescimento é uma coisa real, existe, faz a criança sofrer. Temos que investigar. A mãe não pode menosprezar essa queixa da criança ou a pessoa cuidadora. Deve ser medicada quando está com a dor, os cuidados de fazer uma massagem, uma compressa, e o profissional, o cuidador, todos juntos, acompanhar e ajudar a criança nesse período. Dr. Paulo, muito obrigada pelas suas orientações. O Estação Saúde chegou ao final. Muito obrigada e até o próximo programa.